Capítulo 16. O medo e suas implicações nas decisões. O medo é uma emoção universal que todos nós já sentimos em algum momento da vida. Essa emoção pode ser uma aliada em situações perigosas, ajudando a aumentar o senso de observação com o intuito de nos proteger, mas também pode se tornar um obstáculo, impedindo decisões eficazes e limitando nossas ações. Em Feel the Fear and Do It Anyway, Susan Jeffers afirma que o medo é uma reação natural ao perigo. Ele é projetado para nos proteger, mas muitas vezes esse mesmo medo pode paralisar nossas ações e decisões. O medo funciona como um alarme interno, um mecanismo de defesa que ativa o sistema de luta ou fuga quando percebemos uma ameaça iminente. A amígdala, uma pequena estrutura no cérebro, é responsável por essa resposta, preparando o corpo para enfrentar o perigo ou escapar dele. Vai com medo mesmo. O medo pode moldar nossas escolhas de formas profundas e, muitas vezes, prejudiciais. Paul Slovic, um especialista em percepção de risco, explica que o medo pode distorcer nossa percepção dos riscos e benefícios. De acordo com Slovic, o medo pode levar a uma percepção distorcida dos riscos e benefícios, fazendo com que evitemos riscos mesmo quando os benefícios superam os custos. Um exemplo claro disso foi a crise financeira de 2008, quando o medo das perdas levou muitos investidores a vender suas ações em um momento de baixa. Esse comportamento acabou exacerbando a crise, resultando em perdas ainda maiores para muitos. Estudos revelam que o medo pode nos levar a decisões financeiras mais conservadoras do que seria ideal. Uma pesquisa do Behavioral Insights Team revelou que, em tempos de incerteza econômica, o medo pode nos fazer ignorar oportunidades vantajosas. O conceito de aversão à perda, descrito por Tversky e Kahneman, também ilustra como o medo de perder pode ser mais poderoso do que o desejo de ganhar. Segundo Tversky e Kahneman, o medo de perder é mais forte do que o desejo de ganhar, o que pode levar a decisões subótimas, crenças limitadoras, procedimento automático danificado pelo medo. No capítulo 3 falamos sobre a tipificação de nossas escolhas e a influência que nossas crenças têm nisso. Relacionando isso com o medo, podemos dizer que ele muitas vezes pode sim vir de ameaças imediatas e reais, mas também pode vir de crenças e pensamentos formados ao longo da vida. Essas crenças limitadoras, frequentemente cultivadas desde a infância, podem moldar como enfrentamos novos desafios e oportunidades. Carol Dweck, em seu livro Mindset, The New Psychology of Success, explora como crenças sobre nossas habilidades podem influenciar nosso comportamento. Dweck observa que indivíduos com uma mentalidade fixa, que acreditam que suas habilidades são inatas e imutáveis, podem ter mais dificuldade em aceitar desafios e desistir por medo do fracasso. A teoria do condicionamento operante, desenvolvida por B. F. Skinner, também pode ser usada para entender a formação e manutenção de crenças limitadoras. Skinner sugeriu que comportamentos e pensamentos são moldados pelas consequências que enfrentamos, e experiências passadas de sucesso ou fracasso podem reforçar crenças limitadoras. Albert Bandura, com sua teoria da autoeficácia, destacou como nossas experiências passadas e os modelos de comportamento ao nosso redor influenciam nossa percepção de capacidade. Bandura argumenta que a percepção da própria capacidade de enfrentar desafios é moldada por experiências passadas e pelos exemplos que vemos ao nosso redor. Um exemplo de como crenças limitadoras se formam pode ser encontrado em uma criança que, ao enfrentar críticas constantes, ao tentar aprender algo novo, pode começar a acreditar que não é capaz de ter sucesso. Essa experiência pode levar à internalização de crenças como "não sou bom o suficiente" ou "não consigo fazer isso", resultando em um medo persistente de falhar em novos desafios. Mais tarde, ela pode se contentar em passar anos na mesma empresa, fazendo sempre o mesmo por conta desse trauma. Pesquisas ampliadas mostram que pessoas com crenças negativas sobre suas habilidades têm mais dificuldade em enfrentar desafios e podem experienciar níveis mais altos de estresse e ansiedade. A pesquisa realizada por Cross e colegas demonstrou que essas crenças podem aumentar o medo e a dificuldade em enfrentar desafios. Além disso, a pesquisa de Wood e colegas revelou que crenças limitadoras podem ser transmitidas por meio de padrões familiares e sociais,
perpetuando ciclos de medo e fracasso. A diferença entre medo e paranoia. É importante distinguir entre medo e paranoia, pois, enquanto o medo é uma resposta natural a uma ameaça percebida, a paranoia é um medo irracional e excessivo, que pode atrapalhar significativamente nossa capacidade de tomar decisões. O medo é uma emoção saudável e adaptativa que nos ajuda a evitar perigos reais e a tomar precauções. Por exemplo, sentir medo ao atravessar uma rua movimentada nos faz parar e verificar se é seguro, o que é uma reação apropriada e protetora à paranoia. A paranoia, por outro lado, é um tipo de medo que vai além do racional. É caracterizada por crenças infundadas de que alguém ou algo está tentando nos prejudicar, mesmo na ausência de evidências concretas. Um exemplo de paranoia é acreditar que um colega de trabalho está constantemente planejando maneiras de nos prejudicar, sem qualquer prova para tal crença. A psicóloga Karen Horney descreve a paranoia como uma forma de medo que se manifesta na crença infundada de que estamos sendo atacados ou enganados por outros, muitas vezes alimentada por inseguranças pessoais. Ao contrário do medo real, que é uma resposta a uma ameaça percebida, a paranoia se baseia em suposições, desconfianças e preocupações infundadas. May, como a paranoia, afeta as decisões. A paranoia pode ter um impacto negativo significativo na tomada de decisões. Quando estamos paralisados pela paranoia, tendemos a interpretar as situações de maneira mais ameaçadora do que realmente são. Isso pode levar a decisões impulsivas e defensivas, baseadas em suposições errôneas. Por exemplo, uma pessoa que desconfia de maneira exagerada de seus colegas de trabalho pode evitar colaborações valiosas e, como resultado, perder oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Em The Paranoid Edge, Michael Parent discute como a paranoia pode levar a uma visão distorcida da realidade, fazendo com que se interpretem ações neutras ou até amigáveis como ameaças. Em situações extremas, isso pode resultar em decisões que prejudicam mais do que ajudam, como evitar parcerias importantes ou criar conflitos desnecessários. Estratégias para lidar com o medo. Apesar de o medo ser uma emoção natural, existem várias estratégias que podem ser usadas para gerenciá-lo e transformá-lo em uma força positiva. Reframing. Mudando a percepção do medo. A técnica de reframing ou reinterpretação é uma abordagem eficaz para lidar com o medo. Richard Lazarus, um dos principais estudiosos do estresse, argumenta que a forma como percebemos e avaliamos uma situação pode mudar nossa experiência de medo. Isso significa que, ao encararmos um desafio como uma oportunidade de aprendizado em vez de uma ameaça, podemos transformar o medo em uma força construtiva. Terapias baseadas em exposição. A terapia de exposição é uma técnica que pode ser muito útil para enfrentar o medo e superar crenças limitadoras. Carol Rogers defendia que a exposição gradual a um medo pode ajudar a dessensibilizar a pessoa e permitir uma resposta mais equilibrada e racional. Um exemplo prático dessa técnica pode ser visto em pessoas que superaram a fobia de falar em público por meio de cursos e práticas de exposição gradual. Técnicas de mindfulness e autoajuda, essas também são técnicas que têm mostrado ser eficazes para gerenciar o medo. Jon Kabat-Zinn, um dos pioneiros dessa abordagem, demonstrou que o mindfulness pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a tomada de decisões ao promover uma maior consciência e a aceitação das emoções. Kabat-Zinn explica que práticas de mindfulness podem ajudar a aceitar nossas emoções sem as julgar e a tomar decisões mais equilibradas. Um exemplo de como a técnica de mindfulness pode ajudar é a história de pessoas que superaram medos paralisantes por meio de programas de autoajuda e terapia. Muitos conseguiram vencer a fobia de falar em público por meio de cursos de oratória e práticas de exposição gradual. Só para você ter uma ideia do cenário, uma pesquisa da Sunday Times em 2019 descobriu que 49,5% dos entrevistados disseram que seu maior medo era falar em público, enquanto apenas 19% tinham medo de morrer. Dá para acreditar? Bem, o fato é que o medo é uma emoção complexa com raízes evolutivas e psicológicas. Pode ser uma resposta saudável a ameaças reais, mas também pode ser exacerbada por crenças limitadoras e pensamentos formados ao longo da vida. Como Susan Jeffers nos lembra, a coragem não é a ausência do medo,
mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Reconhecer essas influências e usar estratégias como reframing, a terapia de exposição e técnicas de mindfulness pode nos ajudar a transformar o medo em uma força positiva para o crescimento pessoal e a tomada de decisões mais eficazes da vida. Para isso, precisamos de foco,